Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Boa noite, irmãos! Estamos começando o nosso segundo dia da Conferência Missionária Ir para Atrair. Hoje vamos falar sobre o tema Enquanto Eu Não Vou. Será que eu vou? Será que você vai? E as pessoas que não vão? Qual é o papel delas para com aquelas que estão em campo ou para aquelas que estão se preparando para ir? Junte a sua família, se aconchegue aí no sofá da sua casa e fique pronto para começar essa conferência. Aproveite também e tire uma foto de vocês juntos, tire uma foto da tela da sua televisão e poste nas redes sociais. Marca nosso arroba que vai estar aqui embaixo e também compartilha o link do YouTube para que outras pessoas possam participar e acompanhar junto com a gente. E vamos começar hoje com o nosso desafio de oração. Roda o VT, produção! Quando me tornei cristã, também me tornei inimiga do meu povo. Já não pertencia mais a esse lugar.
Ainda assim, continuei adorando ao Senhor. E muitas pessoas também creram nele. Mas, quando os extremistas descobriram, eles não demonstraram nenhuma misericórdia. Isso é o que acontece ao seguir Jesus. Nunca imaginei que levariam meu esposo, o pai dos meus filhos, mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O Senhor dá, o Senhor tira. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Kirti continua recebendo apoio constante dos parceiros da Portas Abertas. Recentemente, ela voltou à sua comunidade para levar a luz de Cristo. As ameaças por causa da fé continuam chegando. Apoie sua família perseguida na Índia. Para mais informações, visite o nosso site www.portasabertas.org.br. Buenas noches, hermanos. Continuamos un día más glorificando el nombre de ese Dios que nos redimió con su sangre preciosa. Então eu posso livre andar.
graça retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me curou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça em paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça em paz nos revelou. Todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão,
boa noite. Eu sou o Tarcísio, sou seminarista aqui no PV e fui convidado pelo Wilson, né? Eu entendo que representando a igreja de vocês, então eu já queria começar esse tempo agradecendo, tá? Agradecendo pela oportunidade. A gente está aqui treinando, nos preparando para compartilhar a palavra de Deus de forma mais fiel, mais afiada para o mundo que, perdido, precisa ouvir de Jesus. E eu entendo que isso daqui é um teste, um pequeno teste e um privilégio também. Tá bom? Então eu quero agradecer à Igreja Batista Castelo Forte pela oportunidade aqui, tá bom? Eu queria apresentar a minha família antes de começar. Essa aí é a Jaqueline, minha esposa, somos casados há 7 anos, e o Caleb, de 2 anos. Essa foto é um pouquinho antiga, foi tirada no final do ano passado, então o garoto já cresceu bastante, já está até pedindo para dirigir o carro, mas a gente não deixa, obviamente. Mas ele está bem grandão e está aqui com a gente, tá? No seminário. Por enquanto, essa é a família. Nosso desejo é que ela cresça, se o Senhor permitir. Bom, o meu objetivo essa noite é, se o Senhor permitir, mostrar para vocês que somos todos missionários. Ou será que somos? Tentar, na verdade, esclarecer um pouco essa afirmação. Somos todos missionários. E o objetivo dessa reflexão é tentar destacar o trabalho daqueles que vão, daqueles que nós conhecemos normalmente como missionários, por assim dizer. Incentivar aqueles que ficam, embora sendo parte desse grupo, não são, por assim dizer, missionários, mas poderiam se considerar. Vocês vão entender, eu espero que sim. E eu queria também despertar naqueles que ficam o desejo por apoiar aqueles que vão e continuar sendo sal e luz de Cristo aonde eles estão, aonde nós estamos, certo? Então esse é o meu objetivo, espero alcançá-lo e que o Senhor nos abençoe. Bom, somos todos missionários? Essa é a pergunta. E a resposta básica, direta, é sim, somos todos missionários, isso é uma verdade. Mas em que sentido? Em que sentido podemos dizer que somos todos missionários, cada um de nós? Então eu queria com vocês refletir nessa noite, nessa afirmação. E o que eu tenho a dizer hoje para vocês tem a ver com identidade. E isso nos liga a um propósito maior. Então, mostrando essa imagem aí para vocês, vocês conseguem definir que objeto é esse? Eu penso que a maioria conhece, né? Talvez como garrafa térmica ou bule térmico. E esse objeto ele tem uma identidade, bule térmico ou garrafa térmica. E essa identidade nos faz pensar no propósito para qual esse objeto serve. Então, uma garrafa térmica ela vai preservar a temperatura do líquido no interior dela. Então, se você coloca água quente, vai manter quente por mais tempo. Se você coloca água fria, vai manter fria por mais tempo. Se você coloca água fria, não vai esfriar mais. Esse não é o propósito. Aí a gente teria que colocar foto de outro objeto. Talvez um fogão, um micro-ondas, enfim. Ou a geladeira. Aí sim você vai ter alteração de temperatura de uma forma diferente que uma garrafa térmica. A garrafa térmica basicamente mantém a temperatura por mais tempo. Esse é o seu propósito, que tem a ver com sua identidade. Tudo bem? Da mesma forma acontece com a gente. Olha, por favor, abra sua Bíblia aí, se você tiver com uma Bíblia por perto. Senão não tem problema, o texto está sendo projetado. Lá em 1 de Pedro 2,9, nós temos a nossa identidade e também o nosso propósito. Pedro diz assim àquela igreja: vós, porém, sois, identidade, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, esse é o propósito, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, povo de propriedade exclusiva de Deus, com que propósito? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Agora, você já parou para pensar nas dimensões disso? Talvez você já tenha pensado e considerado: eu sou um cristão e eu devo anunciar o Evangelho. Mas por quê? De onde veio essa ideia? Quais são os impactos disso na nossa realidade, na nossa sociedade? Então eu queria que você pensasse um pouco sobre a história da redenção.
Quem é esse povo de Deus? Por que anunciar as grandezas de Deus, os atributos de Deus, a obra redentiva dele? E aí está um resumo, né, uma imagem de resumo, desde a criação até novos céus e nova terra. Vocês estão vendo alguns nomes conhecidos ali, Adão, Abraão, Moisés, Davi, aliança, nova aliança, anunciada pelos profetas, a cruz, representando Cristo, e um nomezinho com o qual a gente se identifica, igreja. Nós somos a igreja. Nós somos aquele povo de quem Pedro falou. Nós somos o povo de Deus, no lugar da presença de Deus, sob o governo e bênção de Deus. E isso é o que a gente sabe da história desde a criação, desde o Éden, um povo, no caso Adão e Eva, no lugar da presença de Deus, o Éden, sob o governo e bênção de Deus. Depois a gente passa pelo povo de Israel no Antigo Testamento, depois Cristo sendo a própria habitação de Deus e o grande Deus governante, mas hoje nós somos o povo de Deus, também somos o lugar da presença de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, e nós vivemos debaixo do governo e bênção de Deus. É claro que ainda não de forma perfeita, a gente vai falar sobre isso, mas nós aguardamos o dia em que essa bendita esperança se concretizará, se tornará realidade. Visível, né? Já é uma realidade espiritual para nós. A gente já experimenta. Mas vamos lá. Então, relembrando aí, a história da redenção. Primeiro, criação, Gênesis 1 e 2. O que tem nos 2 primeiros capítulos da Bíblia? Basicamente, nós vemos Deus criando tudo perfeito, um ambiente onde há harmonia, onde a criação está debaixo do governo humano, que está debaixo do governo divino, soberano, mas o homem sendo representante de Deus nesse mundo. E aí Deus fala, né, o próprio Moisés descreve, em cada dia Deus falava que era bom, aquilo que era criado foi bom, mas no último dia, depois que tudo estava completo e o ser humano já tinha sido criado, o primeiro casal já tinha sido casado, todo o ambiente perfeito para que essa estrutura, esse mundo, esse lugar da presença de Deus fosse governado pelo homem, num governo mediado, né, pelo homem, mas governado por Deus, por meio do homem. Tudo isso deveria se manter assim, por toda a eternidade. Ou poderia. Mas não para por aí. Se você observar bem, Gênesis 2:24, através do casamento, homem e mulher espelham a Trindade, o relacionamento perfeito do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, 3 que são um. Homem e mulher poderiam experimentar uma união parecida, 2 que se tornam um, e ali gerando filhos, à imagem deles, que eram a imagem de Deus. Então a glória de Deus sendo espelhada pelo homem, criado à imagem de Deus, e espalhada por meio da procriação de filhos. Esse era o plano na criação, esse foi o plano de Deus desde a criação. Isso é o que se via no Jardim do Éden, antes do pecado. Uma observação legal, esse plano não mudou. Não sei se você já pensou sobre isso, mas mesmo após a queda, Deus continua esperando, ordenando que homens e mulheres multipliquem-se, encham a terra com pequenas imagens de Deus, criando filhos para a glória de Deus. E no Novo Testamento você vai lembrar de Jesus, a gente vai falar disso também, Jesus mandando ir e fazer discípulos que o obedeçam, que vivam para a sua glória, espelhando e espalhando a glória de Deus. Então esse plano nunca mudou. Esse é o plano criativo, ou criacional, melhor dizendo, e para a redenção também, é o mesmo plano. E assim viveremos na eternidade também, espelhando a glória dele, que foi uma vez espalhada. Bom, mas infelizmente, Adão e Eva escolheram o caminho do conhecimento do bem e do mal. E que pena, né? Hoje a gente experimenta pecado. A comunhão com Deus foi perdida por causa do pecado de Adão. A imagem do homem, a imagem de Deus no homem foi corrompida. Aquela perfeição, aquela inocência, aquela santidade, uma vez existente no homem, já não existe mais.
ela foi corrompida, foi danificada. Embora nós continuemos sendo imagem de Deus, essa imagem está corrompida. E por último, relacionamentos quebrados. Então, uma vez que nós não experimentamos mais da inocência inicial, nós temos dificuldades relacionais conosco mesmos, a nossa autoimagem é ruim, está danificada. A forma como vemos o outro e nos relacionamos com o outro está danificada. A forma como nos relacionamos com a criação, com o mundo em que vivemos também tem problema. Isso tudo foi resultado do pecado humano no Jardim do Éden. E Deus, que é rico em misericórdia, gracioso como é, em meio à reprovação, em meio à maldição contra a serpente, Ele nos dá uma palavra de esperança. Em Gênesis 3,15, Gênesis 3,15 diz lá que haveria inimizade entre o descendente da mulher e entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, sendo que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então a gente fica sabendo ali que haveria uma solução para o problema do pecado. Haveria uma vitória final por parte do descendente. Esse venceria o inimigo. E a maldição, uma vez chegada a nós, uma vez que essa queda no pecado aconteceu no Éden, Deus dá a esperança de que um dia essa maldição seria removida e nós estaríamos livres do pecado, vivendo conforme Deus deseja, na presença de Deus e desfrutando de suas bênçãos eternamente. E deixa eu dar uma pausa aqui. Talvez você esteja considerando que a gente está falando de Gênesis. Gênesis é no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento conta, principalmente, a partir do capítulo 12, a história dos descendentes de Abraão, o povo de Israel. Mas se você lembrar, na bênção que Deus dá a Abraão, quando o chama em Gênesis capítulo 12, ele diz que por meio de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. E aqui, mais uma vez, em Gênesis 3,15, Deus anuncia a esperança da vitória do descendente. E em Gênesis 12, ele nos esclarece que, embora ele tenha escolhido uma família, um povo no Antigo Testamento, por meio desse povo viria a bênção a todos os povos. E nós sabemos que ele veio e venceu. Você sabe disso. Eu só estou te relembrando. Jesus na cruz, os últimos suspiros, ele clama, ele anuncia antes de morrer: está consumado. A vitória foi alcançada. O sacrifício necessário para perdão dos pecados foi feito. A maldição já pode ser desfeita. Então eu queria que você pensasse nisso. Criação, queda e redenção. E por último, nós ainda não estamos lá, mas um dia estaremos. Quando você lê Apocalipse 21 e 22, então eu falei, Gênesis 1 e 2, os primeiros 2 capítulos da Bíblia falam de um lugar perfeito, na presença de Deus, com o povo de Deus. E Apocalipse 21 e 22 vai te mostrar a mesma coisa. Vai te mostrar um lugar perfeito, novos céus e nova terra, com o povo de Deus, na presença de Deus. E se você lembra bem, Apocalipse 7, 9, destaquei esse versículo só para a gente relembrar, para encontrar, costurar bem a história, né? Grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas estavam adorando ao Cordeiro por sua salvação. Olha aí na sua Bíblia, marca aí. Esse texto é bom. Grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esse sempre foi o plano de Deus, desde Gênesis 3,15. Então a gente vê lá em Apocalipse 21 e 22, ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. Aquela antiga ordem, a ordem atual, já terá passado. Então teremos o povo de Deus no lugar da presença de Deus, sob o governo e bênção de Deus, eternamente. Para você que é curioso, dá uma olhada lá. Se não aparece,
a árvore da vida de novo. A árvore que some lá em Gênesis 3, ela aparece de novo aí em Apocalipse 21 e 22. Mas esse dever de casa eu vou deixar para vocês. Então, resumindo, né? Criação, queda, redenção, consumação. Essa é a história da redenção de Deus. Imagine essa linha, vocês estão vendo aí na tela, como a linha temporal, a história, desde a criação. Então, no início, a gente tem criação, Jardim do Éden, aquela perfeição criada por Deus. Logo em seguida, nós temos a queda. Mas, junto com a queda, em meio à reprovação divina aos seres humanos pecadores, Deus dá a esperança, uma redenção que viria. O filho, o descendente de Abraão, que viria pisar a cabeça da serpente. E esse filho, ressurreto, subiu aos céus, um dia voltará para consumar a história, para terminar essa história. Por que eu estou falando isso, né? Parece que eu saí do assunto. Mas eu queria que você lembrasse o seguinte. Você alguma vez já esteve no shopping e se perdeu? Ou precisou achar o banheiro? Ou algum lugar que pedisse informações? Não sei. E aí você foi naqueles mapas dizendo, você está aqui? Por que esse mapa é legal, né? Esse mapa te diz onde você está, para que você saiba como chegar aonde você quer chegar. Da mesma forma funciona o GPS. O GPS só consegue te levar onde você quer se você disser para ele qual é a sua localidade atual. Senão não faz sentido, o GPS não vai conseguir te guiar. Eu já passei por essa situação, foi bem ruim, não tinha sinal. Mas enfim, o GPS precisa de duas informações mínimas, para onde você quer ir e onde você está. E o que eu estou mostrando aqui nesse ponto é onde nós estamos. Qual é o nosso? Agora que a gente sabe onde está, e a gente está entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, qual é o nosso papel? Se essa é a nossa identidade, nós somos o povo de Deus, redimido por Deus, como diz 1 de Pedro 2,9, o que devemos fazer? A gente está aqui para fazer o quê? Por que uma vez que Deus tendo nos salvado já não nos levou para a glória, né? Porque nós temos uma função, nós temos uma tarefa a cumprir. Como vocês ouviram do Abner, esse chamado é para todos nós. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar o Evangelho. Esse foi o chamado de Jesus para nós, a última ordem de Jesus para nós, antes de deixar esse mundo e subir aos céus. Vocês lembram? 5 vezes essa ordem se repete na Bíblia, pelo menos. Então vamos lá, ó. Mateus 28, de 19 a 20. O que diz lá? Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até o fim dos tempos. Então, pensem assim, Jesus que manda fazer discípulos é o mesmo que vai estar conosco nessa missão. Mas a missão é nossa, a tarefa continua sendo nossa. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Jesus nos manda pregar o Evangelho. Lucas 24, 46. Diz lá, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Então Jesus mandou anunciar arrependimento. E João 20, 21 a 23, Jesus fala, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e manda-lhes proclamar o perdão de pecados. A última vez que a gente vê essa ordem em Atos 1:8. E receberão poder, mas receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhar de Cristo, aqui, ali e além.
Nós somos o povo de Deus a fim de testemunhar aqui, ali e além. E o interessante nesse texto é que ele nos apresenta tudo o que nós precisamos para cumprir essa missão. Nós já temos o mandamento, a missão foi dada. Vão, façam discípulos, anunciem. Nós já temos o meio, receberão poder. O Espírito Santo está com a gente. Nós já recebemos esse poder. Lá em Atos 2 a gente lê sobre isso. Gálatas 1, 13 e 14 vai falar que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos esse poder. Você tem o mesmo poder que o apóstolo Pedro, que o apóstolo Paulo. Nós não temos menos ou mais poder do que eles. Nós temos o mesmo Espírito Santo para cumprir a mesma missão. E nós temos a mensagem. Como eu relembrei aqui, né? Nós conhecemos o plano redentivo de Deus. Nós temos na Bíblia os 4 evangelhos que nos falam da obra, da vida e obra de Cristo, o que Ele fez para o perdão dos pecados. É isso que a gente precisa anunciar ao mundo, a esse mundo perdido, esse mundo louco, cada vez mais correria. As pessoas estão distraídas do propósito da vida, distraídas do grande Criador, o nosso Deus, o soberano, distraídas do juízo final, distraídas da graça salvífica, transformadora de Cristo. E nós temos essa mensagem. Cabe a nós compartilhá-la, cabe a nós anunciá-la. Deus opera salvação em nós, dando-nos uma nova identidade, para que através de nós, Deus opere salvação no mundo, que é o nosso propósito. Por meio de nós, Deus opera salvação no mundo. Esse é o nosso propósito. Ir para atrair. Aqui, ali e além. Tudo isso é graça, é privilégio. Tá bom? Então, resumindo, somos todos missionários? Sim, somos todos missionários. Por meio do evangelismo, onde estamos? Na escola, no trabalho, na faculdade, entre os parentes, amigos, vizinhos, nos lugares onde você normalmente frequenta, com as pessoas que você conhece e são mais próximas de você. Anuncie o evangelho aqui, perto de você. Mas você também pode anunciar ali, naqueles lugares que você normalmente não visita, mas de vez em quando está por lá. No restaurante, numa praça do bairro, no shopping, talvez numa viagem de férias, ou entre uns familiares mais distantes, ou alguns colegas que você não vê com essa frequência toda. Anuncie ali, talvez na cidade ao lado, no bairro ao lado, numa comunidade carente. Anuncie. Você deve fazer isso. Essa missão é nossa. Esse privilégio é nosso. Nós recebemos a graça transformadora e capacitadora de Deus e a missão é nossa. Nós podemos ir. Nós devemos ir. Esse é o nosso propósito, como uma garrafa térmica, né? Se a gente não faz isso para o que fomos criados ou recriados em Cristo, se o sal perder o seu sabor, assim fazemos evangelismo, todos nós, comprometidos com a tarefa de anunciar a Cristo aqui e ali. Mas tem mais coisa. Somos todos missionários, em um outro sentido. Em um outro sentido que talvez tenhamos esquecido, deixado de lado ou não priorizado. Somos missionários porque todos nós devíamos ou deveríamos estar comprometidos com fazer missão além, cumprir o nosso propósito além. Do que eu estou falando? Você sabe, tem povos, tem grupos étnicos, culturas que a gente não frequenta, nem pretende frequentar. Norte do Brasil, no interior, aliás, do Brasil, em várias regiões, não só no norte da África, na China, Oriente Médio, no sul da África também, no centro, leste, América Central, na Europa, os países que carregaram a reforma, aonde o berço da reforma foi, hoje,
desconhecem o Evangelho, ignoram o Evangelho. É um campo missionário. São todos campos missionários. E talvez nós não tenhamos o tempo, a disponibilidade para ir alcançar esses povos. Mas alguns irão. Deus tem chamado alguns para irem. Aqui no seminário a gente tem alguns se preparando para ir para lá. Agora, isso não tira de nós que ficamos a responsabilidade. Ao contrário, nós somos parte dessa missão. Olha aí, o que você que não vai, que vai ficar e vai trabalhar, vai para a faculdade, vai cuidar da sua família ali na cidade onde você mora, onde você cresceu talvez, o que você pode fazer para incentivar o alcance desses povos distantes, dessas culturas não alcançadas? Você pode se informar sobre elas. Então tem alguns sites, eu penso que o Wilson depois pode compartilhar com vocês alguns links de páginas online, enfim. Procure informar-se, procure pastor, algum líder ou membro do grupo de missões da igreja, enfim. Informe-se da necessidade no campo missionário, e são muitas. Uma outra coisa que você pode fazer simples é ore sempre. Jesus, em Mateus 9,38, ele fala que nós devemos orar para que o dono da seara envie mais trabalhadores à sua seara. E nós devemos orar. Deus responde às nossas orações. E pense, essa obra é plano dele desde o início. Você acha que Deus não está interessado em ouvir a sua oração por mais missionários? Nós devemos orar com mais frequência. Uma outra aplicação, contribua. Priorize. Eu penso, às vezes a gente se acomoda pensando, eu não tenho tanto dinheiro, tem um irmão tal que tem mais dinheiro do que eu. Olha, Deus não está interessado na quantidade, Deus está interessado no coração. Então, ainda que você contribua com muito pouco, se é para a obra divina, Deus vai honrar. E como essa moedinha colocada no lugar da contribuição, no gasofilácio, como ela abençoa o missionário. Você pode estar mantendo uma família no campo. E, aliás, deixa eu dar um parêntese aqui. Nós não contribuímos para o missionário. Quando a gente contribui para a obra missionária, a gente contribui para o reino. A gente contribui para o avanço do reino de Cristo. O nosso dinheiro não é para pessoas. Embora eu entendo, vão parar na mão de pessoas para utilizar, mas são pessoas engajadas, comprometidas com a obra do reino de Cristo, com o avanço do reino. Então lembre-se disso. Priorize na sua planilha, no seu planejamento financeiro do mês. Priorize a obra missionária. Eu penso que Deus não deixa de honrar aqueles que priorizam a sua obra de redenção no mundo. E por último, sim, esses são os que ficam, como eu falei, envio e sustento. Esse é o grupo que está aqui segurando as cordas. Mas por último e não menos importante, vá. Quem sabe depois dessa conferência você vai se sentir tocado, você vai se sentir desejoso de participar da obra missionária. E eu te encorajo, vá. Converse com seus pais, converse com pastores, algum líder espiritual, ore a Deus, busque nas Escrituras essa certeza, se é isso mesmo. Enfim, você vai precisar dar passos práticos, tomar decisões, mas é necessário. Nós precisamos de mais pessoas no campo. E, aliás, não só no campo. Tradução da Bíblia, rádio, parte tecnológica geral, comunicação, transporte, tem muito. Olha, missões envolve muita coisa. Não dá para falar aqui, é só uma mensagem, mas tem muita oportunidade. E o reino precisa de nós, ficando, sustentando ali, puxando a corda, segurando a corda, mas também indo, tá bom? Somos todos missionários. Tá certo? Então, algumas aplicações. Incomode. Você que fica,
Você que fica agora, hein? Não é para o missionário, não. Incomode, no bom sentido. Então, onde você está, com um amigo, com um parente, com um colega de trabalho, esbarrou com alguém no supermercado, algum estranho, deixe uma pedra no sapato da pessoa. Fale com ela, questione sobre a vida, sobre as dificuldades, as injustiças, morte, sofrimento, doenças, agora o coronavírus. Como o Evangelho nos ajuda? Criação, queda, redenção, consumação. Como o Evangelho nos ajuda a interpretar a vida? Será que esse sofrimento todo não vai ter fim? Será que a violência que a gente vê, as injustiças que a gente assiste na televisão, vê nos jornais, será que isso não vai acabar? Existe esperança para nós, seres humanos? Existe. Existe. E está no Evangelho. Você tem essa mensagem e você tem o poder, o Espírito Santo que capacita. Então, incomode. Deixe uma pedrinha no sapato. Fale para a pessoa sobre a eternidade, sobre vida, morte, ressurreição. Deixe ela incomodada. Tire-a da zona de conforto. Essa é a ideia. Tá bom? Incomode, no bom sentido. Informe-se. Então, se você fica, informe-se sobre as necessidades. Interceda. Interceda pelo trabalho missionário. Ore pelos corações daqueles que vão ouvir a mensagem do Evangelho. Precisam ser abertos, e Deus faz isso. Deus chama. A graça é irresistível. Ore para que o Senhor do Universo, o Deus que sonda os corações e tem os corações em sua mão, para que os transforme. Ore pelos missionários, por capacitação, por coragem, muitas vezes em zonas difíceis, sob ameaça, pregam o Evangelho. Procure saber sobre as necessidades específicas e ore por elas. Faz diferença, gente, faz diferença. Orar muda tudo. Aliás, tem uma frase interessante: quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Eu gosto de lembrar dessa frase, né? Porque eu lembro que a força não está em mim. Deus é que faz a obra por meio de mim e apesar de mim. Isso me leva a orar, me humilha e me convida a orar. E por último, inclua missões, inclua missionários, inclua agências, inclua campos missionários no seu planejamento financeiro. Gente, me desculpem se eu estou suando duro aqui, mas eu penso que essa é uma mensagem importante para a Igreja de Cristo. Se o Evangelho não alcançou o seu bolso, talvez ele não tenha alcançado o seu coração. O Evangelho de Cristo muda a nossa vida, a nossa perspectiva de vida, a forma como usamos o tempo e também a forma como usamos o dinheiro, como usamos a mente, o pensamento, os olhos, as mãos, os pés. Gente, precisamos, eu preciso compartilhar isso com vocês. A obra do reino precisa avançar. Quase 3 bilhões de pessoas no mundo não ouviram o Evangelho. E essa missão é nossa. Esse privilégio é nosso. Esse privilégio é de todos nós. Meu e de vocês. Somos todos missionários, sim. É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Espero que o Senhor os abençoe como igreja, os abençoe como famílias que estão ouvindo isso nessa noite. Quero agradecer mais uma vez a equipe que tem trabalhado para que essa conferência aconteça. Parabéns a vocês, um belíssimo trabalho. Que Deus abençoe e faça prosperar. E eu quero terminar esse tempo orando ao Senhor da Seara. Senhor Deus, o Senhor é bom. O Senhor é gracioso. É uma pena, Pai, que a gente viva nesse mundo caído e muitas vezes nos deixamos distrair pelas coisas passageiras dessa vida. Nos ajude, ó Deus, a relembrar a história de redenção do Senhor, a obra redentiva que o Senhor está fazendo no mundo, que o Senhor está operando no mundo. E ajuda-nos, ó Deus, a relembrar a nossa posição,
quem somos em Cristo, a segurança que temos em Cristo, para que realizemos aquilo que o Senhor nos deu como privilégio. O Senhor não precisa de nós, a tua voz poderia alcançar os ouvidos, mas o Senhor decidiu nos dar esse privilégio e nos manteve aqui para cumprir esse propósito. Obrigado, Deus, por esse privilégio de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os meus irmãos na Igreja Batista Castelo Forte. Os abençoe, ó Deus, dê crescimento, dê maturidade, sabedoria, avanço para eles, um desejo ardente de servir a Cristo, esperança renovada no Senhor, e que essa igreja bendita, Pai, que o Senhor tem chamado para si, perceba e desfrute esse privilégio de ser instrumento do Evangelho no mundo, para alcance dos perdidos, aqui, ali e além. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Boa noite, Deus abençoe. Romanos 10, 13 a 15. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 13 a 15. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, como são belos os pés dos que anunciam boas novas.